Uma alegria, um prazer e uma honra receber aqui o ministro Khalil Rashid, que aqui está ao meu lado, que é o ministro da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, e também estamos recebendo o Dr. Manuel Doldan, que é o diretor de Assuntos Internacionais da Fiscalia, do Ministério Público do Paraguai, e Dr. Anderson Araújo, que é diretor-geral da Senad. Junto comigo, pelo lado brasileiro, está o senhor diretor-geral em exercício da Polícia Federal, doutor Gustavo, e toda a equipe que será por ele apresentada. Nós estamos aqui recebendo a presença das autoridades do Paraguai, em continuidade aos esforços de cooperação que temos feito permanentemente, neste caso, muito especialmente, em razão dessa operação que se desenvolve hoje. Essa operação nasce de uma investigação originariamente na Bahia. O senhor superintendente da Polícia Federal na Bahia vai narrar o itinerário. Durante algum tempo, houve apreensões sucessivas de armas no Brasil e, mediante uma perícia, foi possível identificar que elas tinham uma origem. Essa origem era uma empresa importadora no Paraguai, e essa empresa importadora fazia operações com vários países, fabricantes de vários países, notadamente Croácia, de onde vem o nome da operação de hoje, de uma cidade da Croácia, também Eslovênia, também República Tcheca e Turquia. Então, havia essa importação de milhares de armas, nós estamos falando de mais de 40 mil armas importadas nos últimos 3 anos. Há um levantamento em curso para identificar quantas dessas armas foram efetivamente, de modo ilegal, internalizadas no Brasil. Sobre a investigação, os delegados falarão, mas eu quero assinalar a importância estratégica disso no combate ao crime organizado no Brasil. O presidente Lula definiu como prioridade para o Ministério da Justiça a ação contra a logística do crime organizado, daí o foco em portos, aeroportos e fronteiras, e o outro eixo, a descapitalização, tirar dinheiro do crime organizado. Então, essa ação com o Paraguai fará com que as duas maiores facções brasileiras que eram as destinatárias principais desses armamentos ilegais, tenham o fechamento dessa via logística para a realização das suas operações. Então, é algo que tem impacto no Brasil, muito forte, e impacto, claro, no Paraguai, que o senhor ministro Khalil vai fazer alusão em seguida. Eu vou apenas sintetizar os números até o momento. A operação está em andamento, a operação envolve outras fases. Até o momento, nós temos 38 mandados de busca e apreensão cumpridos, 17 no Brasil e 21 no Paraguai. Há imagens que depois as autoridades do Paraguai vão nos transmitir de centenas, talvez milhares de armas apreendidas hoje, lá em depósitos no Paraguai, fuzis, pistolas, e buscas e apreensões no Brasil. Essas buscas e apreensões são fundamentais, como os senhores e as senhoras sabem, para a continuidade da investigação envolvendo os fornecedores e toda essa cadeia criminosa que se estabeleceu entre o Paraguai e o Brasil. Nós tivemos, portanto, 38 mandados de busca e apreensão cumpridos, a soma de 17 com 21. Mandados de prisão até agora executados são 19 prisões, sendo 5 no Brasil e 14 no Paraguai. O senhor ministro Khalil vai descrever as prisões no Paraguai. Nós temos 21 difusões vermelhas na Interpol, ou seja, alvos de novos mandados, que serão executados mediante a cooperação policial internacional. Há ordem de bloqueio de 66 milhões de reais, bens, direitos e valores no Brasil, e nós, pelas autoridades centrais, tanto
do Paraguai quanto do Brasil, no que se refere à cooperação jurídica internacional, há pedidos formulados no Paraguai e nos Estados Unidos, porque há uma busca de identificação da lavagem de dinheiro oriunda dessa cadeia criminosa. Então, é uma operação muito relevante, uma operação exitosa, que converge com outras que temos feito no Rio de Janeiro, em São Paulo e outros estados. E eu quero agradecer muito às autoridades do Paraguai. Eu estive lá por determinação do presidente Lula, me reuni com os chefes dos 3 poderes, com o senhor presidente da República, Santiago Penha, com a direção da Suprema Corte, com o presidente das 2 casas do Congresso do Paraguai, também com o senhor fiscal general, o procurador-geral do Paraguai, e houve ali a firmatura, a celebração de um documento definindo como prioridade de cooperação entre o Brasil e o Paraguai exatamente o tema do tráfico de armas. Então, esse documento que nós celebramos no final de outubro, no dia 27 de outubro, em Assunção, por intermédio, inclusive, da colaboração das embaixadas, tem respectivas do Brasil e do Paraguai, tem produzido ótimos resultados e eles serão cada vez maiores, marcando uma nova fase do combate ao crime organizado no Brasil. Eu vou passar a palavra ao senhor ministro da Senad do Paraguai, o doutor Halil Rachid. Gracias, ministro Diño. Buen día. Realmente, así como mencionó el ministro Diño, es un trabajo que dio resultados como consecuencia directa de la colaboración y cooperación entre ambos países a través de la Policía Federal de Brasil y de la Senad, de la Secretaría Nacional Antidrogas. Tanto en Paraguay como en Brasil, esta es una causa gigantesca, una investigación muy grande, con muchos accesorios y anexos alrededor del mundo. Paraguay simplemente dejó de ser un país de tránsito, de tráfico de drogas, y el más claro ejemplo es que a partir de este operativo, con las investigaciones que se han llevado conjuntamente, queda totalmente demostrado que Paraguay también es un centro logístico del tráfico internacional de armas. Las armas que eran utilizadas para el tráfico provenían de países de Europa, paraban directamente a Paraguay y nuevamente reingresaban a Brasil con ciertas adulteraciones que hacían que esto sea ilegal. Un tráfico ilegal de armas. Para nosotros en Paraguay, ministro, los resultados son altamente positivos. En Paraguay, lastimosamente, aparte de haberse dado la aprehensión de personas civiles dentro de este esquema, también se dio la aprehensión de militares en servicio activo del Paraguay y también militares en situación de retiro, militares de alto rango que fueron aprehendidos el día de la fecha. Eso representa y habla de la gestión del presidente Santiago Peña en el sentido de no dar tregua a ni una sola persona, sea o no, o tenga o no intervención dentro del gobierno. El presidente Santiago Peña, en coordinación con el presidente Lula, estaban al tanto de este trabajo, y a través del ministro Diño también, con su visita a Paraguay, coordinamos los operativos y la promesa tanto de Brasil como de Paraguay de seguir trabajando como países hermanos afectados por el crimen organizado. Y lo que dijimos en Paraguay aquella vez que tuvimos la visita fue la idea de coordinar los esfuerzos y trabajar conjuntamente como países hermanos que somos afectados por la misma problemática, el crimen organizado. Yo, ministro, te agradezco que hayas ido a Paraguay y también que me hayas recibido acá en Brasilia y nuevamente reforzar los lazos de amistad y la colaboración y cooperación con la Policía Federal de Brasil, que está dando resultados.
está demostrado que da resultado el trabajo coordinado y conjunto de ambas instituciones con la Secretaría Nacional Antidrogas. Da resultados óptimos nuestro trabajo, nuestros resultados, y vamos a seguir trabajando, ministro, vamos a seguir trabajando conjuntamente como países hermanos que somos, y realmente agradecerte por el apoyo. Yo también a la Policía Federal de Brasil, que representan, siempre digo que más que compañeros de trabajo son hermanos de lucha, y profundizar ese esfuerzo, ese trabajo conjunto, ministro. También agradecer la colaboración de la Fiscalía del Ministerio Público de Paraguay a través del doctor Manuel Doldán, que siempre está en coordinación con nosotros. Y nada más dejar en claro que este es un trabajo sumamente importante, un resultado demasiado importante, tanto para Paraguay como para Brasil. En Paraguay es el primer caso de tráfico internacional de armas que se ha dado con la cooperación de Brasil. Y vamos a seguir trabajando, ministro. Yo te agradezco nuevamente por la hospitalidad e dejo uso da palavra a vocês. Muitas graças. Obrigado, ministro. Eu vou passar ao doutor Gustavo para que ele apresente a equipe da Polícia Federal. Em seguida, nós vamos ouvir o porta-voz da Polícia Federal, que é o doutor Albergaria, e o doutor Manuel Doldán, que representa o Ministério Público do Paraguai. E depois nós abriremos, claro, para indagações. Então, doutor Gustavo, apresente a equipe, por favor. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. Gustavo Souza, diretor executivo da Polícia Federal. Ministro, me permita apenas lembrar que essa ação da Polícia Federal ocorre em parceria com o Ministério Público Federal Brasileiro e com a Justiça Federal do Brasil, e é reflexo de uma ação conjunta há muito pensada com as autoridades paraguaias, aqui representadas pelo ministro Khalil Rashid, da Secretaria Nacional Antidrogas, e pela Fiscalia do Ministério Público, Dr. Manuel Doldán. Bom, é também um reflexo da diretriz do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Presidente da República, de que a Polícia Federal centre esforços no combate às estruturas financeira e logística do crime organizado atuante no Brasil em prol da segurança nacional e da segurança no continente sul-americano. Me permitam apresentar os colegas que representam as unidades da Polícia Federal diretamente envolvidas nessa ação. À minha esquerda, o doutor João Vianney, que representa a nova Diretoria de Cooperação Internacional, criada neste exercício. À esquerda, o doutor Marcos Dantas e o doutor Júlio Danilo, da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e Corrupção da Polícia Federal. E à minha direita, os representantes da Polícia Federal na Bahia, o doutor Flávio Albergaria, superintendente na Bahia, e o doutor Diego Gordilho, que é o presidente da investigação. Ausente aqui, ministro Dino, o adido policial federal em Assunção, junto à Embaixada do Brasil, que tiveram, ele e a Embaixada, papel fundamental nessa atuação e nessa ação. Doutor Richard. Eu vou passar, então, ao doutor Flávio Albergaria para que ele descreva o itinerário da operação. Tem imagem aí? O filme de agora. Essas são imagens que serão repassadas. Nós agradecemos às autoridades do Paraguai, e, claro, são bens, enfim, e há também o filme que descreve as armas. Vai passar em seguida. Vou passar logo ao doutor Albergaria e em seguida nós colocamos. Bom dia a todos. Como já dito, esse trabalho começou, essa investigação começou em 2020, no final de 2020, a partir de uma apreensão que a gente teve em Vitória da Conquista. Foram, à época, apreendidas 23 pistolas e 2 fuzis. A partir dessa apreensão, a gente conseguiu, mediante perícia técnica realizada, identificar o número de série, eram armas que estavam raspadas. A nossa perícia conseguiu identificar o número de série dessas armas, e a partir desse número de série nós fizemos o rastreio junto ao fabricante da arma, que era na Croácia, a
HS. E identificamos quem era o importador dessas armas no Paraguai. Era uma empresa sediada em Assunção. E passamos a também identificar várias outras apreensões em todo o território nacional de armas desse mesmo fabricante. Isso nos chamou a atenção. Nós demos início a um trabalho investigativo para apurar o tráfico internacional de armas de fogo. E, a partir de então, nós conseguimos identificar aí grandes remessas de armas de fogo da Europa, não só da Croácia, como de outros países, como a República Tcheca, Turquia e Eslovênia. Eram armas que eram importadas desses países para o Paraguai. No Paraguai, essas armas, em Assunção, essas armas eram raspadas, passavam por um procedimento de raspagem, não só do número de série, como também da logo do fabricante, isso é importante destacar, e eles faziam um carimbo falso nessas armas, como de outros fabricantes, para dissimular, camuflar a verdadeira origem dessas armas. Essas armas eram repassadas a grupos intermediários que atuam na fronteira do Brasil com o Paraguai. Esses grupos revendiam essas armas a facções, as duas principais facções criminosas no Brasil. A gente, no curso aí desses 3 anos de investigação, foram mais de 60 apreensões em 10 estados do território brasileiro, mais de 600 armas apreendidas no Brasil. Essa empresa investigada, nesse período de 3 anos, ela importou para o Paraguai uma média de 15 mil armas ano, é uma média que a gente fez, por isso esse número, ministro, de mais de 40 mil armas importadas, são armas que foram importadas pela empresa para o Paraguai, e acreditamos que grande parte dessa importação, desse número, eram desviadas ilegalmente para abastecer facções criminosas no Brasil. A gente conseguiu também fazer o rastreio do modo de pagamento dessas armas junto aos fabricantes. É um sistema de lavagem de dinheiro em Miami, que foi identificada. Esse recurso era passado para empresas de fachada sediadas no território dos Estados Unidos, em Miami, e, a partir de então, utilizado uma outra empresa de fachada para remeter os valores aos fabricantes, tentando dissimular a origem do recurso. Isso também foi identificado. Identificamos também dentro do território brasileiro o sistema financeiro, a metodologia de lavagem utilizada para pagar o fornecedor. Então, são 2 eixos financeiros desse grupo criminoso, um das facções criminosas brasileiras pagando pela aquisição da arma, e o segundo, que é o que sediado em Miami, que era do importador pagando aos fabricantes. Isso também foi mapeado, esclarecido na investigação. A gente acredita que essa empresa tenha movimentado mais de 1 bilhão no período investigado, nos 3 anos. É importante destacar que esse importador ele atua há mais de uma década importando armas. Ele importava armas antes dos Estados Unidos. Os americanos suspenderam a exportação de armas para o Paraguai em razão dessas armas estarem sendo desviadas para facções criminosas. Essa exportação foi suspensa e aí ele passou a buscar novos fornecedores. Daí ele ir para a Europa. Começou na Croácia, em razão da movimentação da Polícia Federal no Brasil, ministro. O fabricante croata suspendeu a exportação da arma para esse investigado e ele partiu para outros fornecedores, na República Tcheca, Eslovênia e Turquia. Nós temos uma cronologia muito interessante na investigação que demonstra que essas armas até então não eram importadas para a América do Sul, desses fabricantes, e a partir do momento que o nosso investigado passa a importar essas armas começam a ser apreendidas no Brasil. Essa cronologia ficou muito clara na investigação. Na investigação, nós também conseguimos interceptar o comando direto desse principal investigado, determinando que as armas fossem raspadas. Ele dá essa ordem direta. A gente tem negociações diretas dos investigados com os principais líderes de facções aqui do Brasil, que estão no Brasil, negociando armas, nossos faccionados, líderes de facções do Brasil, encomendando armas com rajada, armas mais potentes. Tem um diálogo interessante que fala de arma de calibre, o fornecedor oferece calibre 380, o comprador brasileiro fala, não, aqui no Brasil é pouco, nós precisamos de calibres mais poderosos para o enfrentamento. Então, essa foi uma operação que a gente acredita que tenha quebrado o paradigma, porque a gente foi direto no foco, no abastecimento de armas do crime organizado no Brasil. A gente conseguiu estancar diretamente na fonte, algo que não havia sido feito até então, e foi fruto de um trabalho em cooperação, como já dito aqui, com as autoridades, com a Polícia Paraguaia, com a SENAD, com a Fiscalia do Paraguai.
Foi um trabalho muito intenso, não teria ocorrido se não fosse essa integração, se não fosse esse trabalho conjunto da Polícia Federal com as autoridades paraguaias. Seguindo a diretriz agora da nossa direção-geral do Ministério da Justiça, que é o mote nosso, é a integração tanto no contexto, no cenário interno, integração com as forças de segurança pública, e no contexto internacional com as autoridades estrangeiras. Então, isso é o que a gente fez nessa operação, concretizou, os resultados foram muito exitosos, terão desdobramentos, certamente. Hoje foram feitas grandes apreensões no território do Paraguai, aqui no Brasil também, mas principalmente no Paraguai, centenas de armas apreendidas, valores. Conseguimos demonstrar também que esses processos de importação realizados pelo investigado eram permeados por atos de corrupção dentro do Paraguai. E só isso viabilizava esse sistema operar, esse operativo dos nossos investigados. Era um sistema que envolvia atos de corrupção nos órgãos de controle dentro do Paraguai. Isso foi descortinado na nossa investigação também, trazido à tona, inclusive com as prisões concretizadas hoje. Bom, no panorama geral é isso. Tem aí para... Isso aí é um dos depósitos que estão em Assunção, que mostra a quantidade de equipamentos, armamentos e os fabricantes, enfim. Quero mais uma vez agradecer às autoridades do Paraguai, assim como também renovo os agradecimentos ao Ministério Público e à Justiça Federal do Brasil. Vamos ouvir o doutor Manuel, que é do Ministério Público do Paraguai. E aí nós passamos para as perguntas. Muchas gracias, ministro. Muy buen día para todos y todas. Bueno, antes que nada creo que no debería ser repetitivo. La información fue muy precisa. Se habló mucho de la importancia y de la trascendencia de este operativo conjunto, un operativo multilateral y además principalmente destacar que fue un operativo simultáneo. Estamos trabajando muy de cerca. Yo apenas soy coordinador de los operativos simultáneos, pero realmente los artífices principales de este operativo siguen en campo. Desde aquí le mandamos todas nuestras fuerzas y nuestra felicitación. Son ellos los que están realmente continuando con este operativo simultáneo en diferentes lugares del Brasil y diferentes lugares del Paraguay. Y bueno, esto es fruto de la cooperación internacional, de la cooperación y de la coordinación interinstitucional. Y como dijeron los ministros, es un cambio de paradigmas, porque realmente nunca hemos tenido un despliegue tan importante en la lucha contra el tráfico de armas. Todos somos conscientes de que los esfuerzos aislados no prosperan, principalmente cuando los estados enfrentan a estructuras criminales de envergaduras tan importantes como esta. Y sin embargo, este operativo realmente fue un operativo casi totalmente exitoso. Está todavía pendiente de ejecutarse algunas órdenes y de darse algunos cumplimientos que estamos seguros y tenemos muchos auspicios de que eso va a pasar y va a ser así. Por eso, una vez más, agradezco la coordinación, principalmente el trabajo colaborativo de la Policía Federal, que no es el primer evento en el que trabajamos juntos. Estamos realmente muy conectados, interactuando de manera muy precisa y permanentemente con la Policía Federal y, lógicamente, con el auspicio y la ayuda de la Secretaría Nacional Antidrogas, que está aquí el ministro también acompañándonos, el Ministerio Público de Paraguay y el Ministerio Público Federal del Brasil. Esto, sin la coordinación de esfuerzos, sería imposible, inviable y no podríamos alcanzar los objetivos. Por eso voy a darle vuelta la palabra para la pregunta, porque ya creo que está todo dicho. Gracias, ministro. Gracias. Vamos lá. Ok, podemos começar então a coletiva sobre a Operação da Corvo. Serão 5 questões e nós já fizemos as inscrições no início aqui da coletiva. José Viana, da Rede Globo. Bom dia aos senhores, a todas as autoridades presentes, aos colegas aqui da imprensa. A minha pergunta é em relação ao argentino, o senhor Diego Dirizio, que é apontado aí como o grande chefe desse esquema de tráfico internacional de armas, né? Eu gostaria que as autoridades pudessem explicar um pouquinho qual é o papel desse senhor e se ele foi preso, ele está sendo ainda, né, é considerado foragido, e dar mais detalhes com relação ao papel dele nessa investigação.
Bom, o investigado, ele é o dono da empresa, de fato, ele que coordena todas as operações da empresa, ele atua diretamente na venda, ele fazia tratativas diretas de compra e da revenda, consciência de que essas armas estavam sendo destinadas ao crime organizado, que essas armas deveriam ser raspadas e destinadas ao crime organizado. Então, ele tinha esse dólar, ele tinha essa consciência, isso foi provado na investigação, a gente conseguiu provar. A maior dificuldade da investigação no início para atingir esse nível seria provar, trazer isso, transformar isso em prova no processo, o que a gente conseguiu transformar em prova. Então, ele era o comandante da principal empresa importadora de armas da Europa. Esse era o papel dele. Nós estamos tentando localizá-lo no Paraguai, diligências em curso. Esperamos encontrá-lo. A diligência está em curso, ele está com mandado de prisão em aberto, foi expedido o mandado de prisão pela Justiça Federal do Brasil. E a eles são imputados cerca de 30 fatos de tráfico internacional de armas, 30 fatos, além do crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro. Então, ele está com mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça Federal do Brasil. Foi um colegiado de juízes federais, não foi um juiz isolado, foi composto um colegiado para esse caso, dada a dimensão da investigação. Então, a gente está com diligências em curso e esperamos localizá-los e prendê-lo para fins de extradição no futuro. Complementando la respuesta de Flavio, efectivamente es así. Nosotros hemos receptado a través de los conductos de cooperación internacional por vía diplomática un pedido de la Justicia Federativa del Brasil con respecto a una detención preventiva con fines de extradición del señor Diego. Y él está siendo ahora mismo buscado. El mandato de captura está vigente, no solo a nivel internacional, sino también profundamente a nivel local en Paraguay. Y se están desplegando todavía operativos a los efectos de lograr esa detención. Agora, Gabriel. Desculpe, eu vou só pedir para o doutor Saad, eu também vim para cá, e realçar que nós começamos essa operação hoje. Dada a sua magnitude, é claro que haverá até o fim do dia novos resultados e nas próximas semanas e meses, uma vez que, como mencionei, é fundamental identificar desde a origem, o fabricante, claro, a importação, o destino ao Brasil, mediante essas adulterações e fraudes que foram mencionadas, e a lavagem do dinheiro. Você só supera de verdade o crime organizado. E esta é a mudança paradigmática quando você substitui um modelo ineficiente de tiros a esmo, tiros aleatórios, que são puramente demagógicos de fachada, e você vai à raiz do problema. Você só vai à raiz quando você consegue, de fato, retirar o fluxo de armas, de drogas e a lavagem de dinheiro. Esse é o centro de uma estratégia consciente e eficiente que nós estamos executando por intermédio da Polícia Federal, do Ministério Público Brasileiro, da Justiça Brasileira e daqueles que conosco colaboram. Agora, Gabriela Bernardes, CNN. Bom dia a todos. Ministro, o senhor citou 21 foragidos na difusão vermelha. Eu queria entender o total. São todos? São 21 no total ou tem mais? Quem são? E se todos serão incluídos na difusão, se houver mais foragidos? Na realidade, o que ele citou da difusão vermelha são os alvos que foram presos, já estão contabilizados nos presos. Então, hoje, que não foram localizados, estão com difusão vermelha, não. Eles já foram presos. 21? Faltam apenas 2 para ser cumprido. É o caso do investigado que a gente falou, que está com difusão vermelha, hoje ele é um procurado internacionalmente. Então, faltam 2. Os retos já foram cumpridos, estão presos, e no futuro o Brasil vai solicitar a extradição para que respondam no território nacional pelos crimes aqui cometidos. Perfeito, obrigada. Agora a questão da Isabel Mega, SBT. Bom dia, ministro, bom dia a todos. Eu queria primeiro um detalhamento desses mandados que estão sendo cumpridos aqui no Brasil, os mandados de prisão. Quem são essas pessoas? Onde exatamente esses mandados estão sendo cumpridos? Se são em cidades ali da fronteira Brasil-Paraguai, se são brasileiros ou não.
E queria uma avaliação dos próximos passos que o ministro estava falando, né, de se chegar à raiz do problema, né, onde que as armas estão chegando, quais seriam esses próximos passos, se o senhor acredita que é possível deixar isso ainda como um legado do senhor também na área da segurança pública. Não dá para deixar o Supremo de fora, né, ministro? Eu estava tão feliz, eu digo, esqueceram esse assunto. Linkei, eu vi, claro. Nós consideramos que esse trabalho é complementar, por exemplo, a GLO em portos e aeroportos, e também o fortalecimento da atuação da Polícia Federal, do Exército, das demais forças nas fronteiras. Lembro que há 2 ou 3 meses atrás houve uma grande operação no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que resultou na identificação de um empresário brasileiro. Essa identificação, cuja residência possuía, na ocasião, 47 fuzis, permitiu desdobramentos, em que, por exemplo, uma fábrica clandestina em Belo Horizonte foi localizada, com a fachada de uma fábrica de móveis, mas, na verdade, era uma montadora de armas. E, na sequência, um dos importadores do Rio de Janeiro foi preso. Ele importava componentes da Polônia e montava essas armas no Brasil. Por que eu ilustro com esse caso? Porque há convicção, tanto da nossa equipe brasileira quanto da equipe paraguaia, que esse é um início. É um início porque nós estamos tratando, como o senhor ministro Halil frisou, de um novo paradigma da cooperação Brasil-Paraguai. Nós não diríamos e não diremos, de modo algum, que todas as armas ilegais no Brasil são oriundas do Paraguai. Não, nós temos a certeza de que essa é uma fonte importante, o governo do Paraguai concorda e está agindo junto conosco. Agora, nós temos outras fontes de fornecimento de armamento ilegal para as 2 principais facções criminosas brasileiras. Desde desvio de armas do mercado brasileiro. Lembro uma outra operação da Polícia Federal na Baixada Fluminense, que identificou um comerciante que comercializava milhares de armas de modo ilegal no Brasil. Essa operação também nesse ano. Nós temos esses montadores clandestinos de armas. O fato é que nós temos pelo menos essas 3 fontes. Armas legais no Brasil que se transformam em ilegais. Se transformam como? Se transformam pela falsa declaração de roubos e furtos, por exemplo. Então, nós temos pessoas que têm autorização de portar arma por conta de uma legislação passada equivocada, compraram dezenas de armas e, tempos depois, essas armas aparecem em apreensões feitas em organizações criminosas. Eu não afirmo que essas pessoas são criminosas, mas afirmo, e os dados mostram isso, que há armas legais no Brasil que são falsamente roubadas e furtadas e que são conduzidas às 2 principais facções brasileiras e todas as demais ramificações no nosso vasto território nacional. Nós temos essas montadoras clandestinas e nós temos essa origem no Paraguai. Lembro que o Brasil tem 16.500 quilômetros de fronteira e isso faz com que haja essa cooperação do mundo do crime. A presença das autoridades do Paraguai aqui, do senhor ministro Halil e da Fiscalia, mostra que há, em contraposição a essa atuação transnacional do crime organizado, uma atuação cooperada, articulada entre o Brasil e os países vizinhos, notadamente o Paraguai, porque foi, repito, uma determinação pessoal do presidente Santiago Penha. Eu faço questão de frisar que tudo isto, há o trabalho investigativo da Polícia Federal, mas a cooperação que complementa esse trabalho exitoso, magnífico da nossa equipe na Bahia e em outros estados, só foi possível por uma determinação política do presidente do Paraguai, do ministro Halil, do ministro Henrique Riera, do ministro Bartini, todas as autoridades do Paraguai, da Fiscalia, com as quais nós temos interagido.
Então, esta é a grande novidade. Há uma determinação das autoridades paraguaias, hoje, a partir do presidente da República, a partir da relação entre o presidente Santiago Peña e o presidente Lula, de que tráfico internacional de armas é uma prioridade para a segurança pública no Paraguai e no Brasil. E os resultados, eu tenho certeza que vão se avolumar doravante, vão aumentar, e o resultado é, de fato, o enfraquecimento das organizações criminosas no Brasil e, portanto, no breve futuro, a redução das taxas de criminalidade no nosso país. Quanto à investigação em si, eu vou passar ao presidente do inquérito, que ele deve dobrar um pouco. Os senhores sabem, claro, que o inquérito tramita com cláusula de segredo, de sigilo, até para a eficácia das ações, mas ele pode detalhar um pouco, genericamente, alguns passos que serão trilhados. Na verdade, como nós estamos aqui na presença do nosso colega do Paraguai, eu não vou me alongar em comentários de política de assuntos internos. Vamos esperar o dia 13, aí eu prometo conversar com vocês, tá bom? Bem, senhores, bom dia. De forma bem objetiva, respondendo a pergunta, já foi muito detalhado toda a investigação ao longo pelas falas das autoridades, mas no Brasil nós tivemos 17 equipes, 17 cumprimentos de mandado de busca e apreensão, nos estados do Rio, São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Minas Gerais. As prisões, foram 5 prisões realizadas no Brasil. Essas 5 prisões foram feitas no Rio e São Paulo e no Paraná. Tivemos alvos na fronteira, tivemos um vasto conteúdo arrecadado e apreendido pelas equipes da Polícia Federal no cumprimento dos mandados, e toda essa análise, todo esse material será feito um grande esforço por parte da Polícia Federal para proceder com a análise e a continuidade investigativa deste caso. Então, realmente é um caso muito complexo. Os mandados e as prisões, elas foram oriundas da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. É uma investigação, ela corre na Bahia, ela corre em sigilo, então vamos continuar e aprofundar as investigações ao curso de todo o material que foi arrecadado. Questão de Fábio Serapião, da Folha. Olá, bom dia, bom dia. Eu gostaria de perguntar ou para o Dr. Albergaria ou para o Dr. Diego sobre o Dirizia, né? O senhor disse que tinha interceptações que mostravam o importador falando direto com os chefes das facções no Brasil. Era ele que estava nessas interceptações? E a segunda pergunta que eu faço vocês falaram, a informação que a gente tem é cerca de 43 mil armas. Todas essas são ilegais ou também essa importadora fazia remessas legais para o Brasil? Bom, na verdade, o nosso alvo, como eu já havia explicado, tem um núcleo, ele importava a arma e tinham 2 núcleos que atuavam na fronteira e revendiam essas armas. Ele falava diretamente com esse núcleo revendedor, que, por sua vez, fazia tratativas diretas com as facções brasileiras. Tá? Os 40 mil armas que a gente fez menção são armas importadas para o Paraguai. Esse é o volume de armas que ele importou para o Paraguai. A gente não pode falar que essas armas eram legalmente importadas, porque a investigação demonstrou que esses processos de importação eram permeados por atos de corrupção. Então, a gente fala que essas são importações supostamente legais, que eram armas que ele importou, uma média de 15 mil armas ano para o Paraguai. Então, a gente fez um recorte dos 3 anos de investigação, aí sim esse número de mais de 40 mil armas importadas da Europa para o Paraguai. Lembrando que ele atuava há mais de uma década em importação de armas para o Paraguai. Solamente para cerrar la idea, Paraguay no tiene un caudal de adquisición de armas. Eso también entraba dentro del circuito, una estructura, un ropaje legal cuyo fin era algo ilícito. Esa estructura, ese circuito incluía también adquisición o venta a personas que no tenían un poder adquisitivo para comprar 15.000 o 20.000 armas en Paraguay. Eso es inviable en Paraguay. Entonces todo eso se investigó, ese circuito, ese ropaje legal que se le dio a este sistema para que al final termine dentro de los grupos criminales. O sea,
es un ropaje, una estructura legal que era de imposible cumplimiento de adquisición en Paraguay, que todo era simulado también, ¿verdad? Por eso que también instituciones de mi país estuvieron involucradas para dar una salida rápida a estas compras legales. Solamente para completar isso. Ao curso da investigação, nós tivemos diversas quebras deferidas pela Justiça Federal competente e um trabalho com muita inteligência. Então, foi possível desvendar ao longo dos autos 7 grandes grupos, 7 camadas dessa organização criminosa, desde a camada central, a camada dos vendedores, a camada dos intermediários, a camada da operação da logística, a camada financeira e a camada dos doleiros. Então, está devidamente comprovado com as diversas quebras que foram feitas ao longo da investigação. Ambos. E agora vamos à última pergunta. Só para frisar um aspecto que o doutor Albergaria já tinha mencionado, o doutor Diego também. Não há dúvida nenhuma de que, no caso do Brasil, o destino eram as duas principais facções, que as senhoras e os senhores conhecem. Então, há, no curso do inquérito, segundo o relato claro do delegado que o preside, provas de que há essa cadeia logística ligando essa importação até os destinatários finais que estão exatamente todos os dias nas páginas dos jornais, na imprensa de modo geral, na televisão. E isso, portanto, é relevantíssimo a partir, inclusive, da informação do senhor ministro Halil, que, na avaliação deles, não há possibilidade de haver destino legal para esse volume de armas no Paraguai, considerando, inclusive, a população do Paraguai e, evidentemente, portanto, é possível, sim, afirmar que grande parte ou a maior parte dessas armas acabaram por alimentar o crime organizado. Recordando, finalmente, que uma das principais facções brasileiras também atua no Paraguai. E há uma atuação binacional dessa principal facção brasileira. Então, mesmo que eventualmente a arma esteja no Paraguai, mas provavelmente ela está em mãos de uma facção brasileira que atua dos dois lados da fronteira. Vamos à última pergunta. Francisco Arthur, Correio Brasiliense. Só para explicar, desculpe, essa imagem é o arquivo do órgão de controle de armas no Paraguai. Foi feita hoje pela manhã. Então, é possível presumir que não é um controle muito eficiente, a partir dessa situação, mostrando o que o senhor ministro Halil mencionou, de que, lamentavelmente, havia também, como acontece também no Brasil, né, eu faço questão de frisar isso, porque o que se passa lá, infelizmente, tem espelho aqui também, numa série de aspectos que essa operação revela. Olá, bom dia, senhores, bom dia, colegas. Pergunta é se houve alguma manifestação ou algum posicionamento dos países produtores, né, dessas armas. No início da investigação, quando a gente começou a oficiar diretamente o fabricante na Croácia, a gente oficiava dizendo que armas estavam sendo apreendidas no Brasil, daquele determinado fabricante. O fabricante suspendeu a venda de armas para o nosso alvo. Esse fabricante na Croácia, ele suspendeu a venda. Daí o nosso alvo partiu para outros fornecedores em outros países. Então, teve, nesse sentido, essa manifestação. Os outros países, institucionalmente, não foram provocados até o presente momento, então, teve, nesse sentido, a suspensão da venda de armas para o nosso alvo. Obrigado, colegas. Os agentes da Polícia Federal... Deixa ele finalizar. Pois não. Pois não. Mas é porque essas armas eram... Obrigado. Essas armas eram importadas para o Paraguai, chegavam legalmente para essa distribuidora no Paraguai, e elas vinham para o Brasil. Qual que era o caminho dessas armas no Brasil? Porque a gente sabe que a fronteira brasileira, principalmente a fronteira tríplice, é altamente vigiada, e a gente vê a participação de autoridades, né, que foram presas no Paraguai. Há essa suspeita aqui também no Brasil. Como é que essas armas chegavam por aqui? A narrativa da investigação é de que eram vários caminhos logísticos, e essa é a complicação brasileira,
E a sua pergunta permite que nós compreendamos isto. Nós temos a vastidão territorial e a vastidão da nossa fronteira como fatores que permitem a diversificação de rotas. Então, com toda a segurança, modal rodoviário, avião e também barcos, lanchas, navios e assim sucessivamente. Por isso, só é possível essa asfixia logística com ação simultânea em portos, aeroportos e fronteiras. Esse é o único caminho no caso do Brasil. E, para isso, a meu ver, voltando à pergunta prospectiva, uma questão central é a compreensão desse modelo institucional em que a cooperação jurídica e policial internacional, sobretudo com os vizinhos, ocorre de modo fluido, daí a importância da Constituição da Maripol, daí a importância da Diretoria de Cooperação Policial Internacional que o presidente Lula criou na Polícia Federal, daí a importância da reunião que nós fizemos mês passado aqui com a Interpol, com os ministros dos países vizinhos. Esse é um vetor estratégico que fica provado mais uma vez. E o outro vetor é essa atuação interinstitucional, no caso brasileiro, entre Polícia Federal, Receita Federal, COAF, Banco Central e Forças Armadas. Esse arranjo institucional, envolvendo, claro, também os estados, é decisivo, doravante. E esse resultado de hoje mostra o quão isso é eficiente. Pensem que esse resultado, as imagens que nós temos, trabalho investigativo profissional, substitui com muito êxito dezenas de operações que eram feitas com tiros e que resultam, às vezes, nas famosas, no caso brasileiro, balas perdidas. Aqui não houve o disparo de um único tiro. E, portanto, não houve uma única bala perdida colhendo uma criança, colhendo um idoso, colhendo uma mulher, um trabalhador. Isso é combater o crime organizado, de verdade. E é isso, portanto, que nós estamos saudando e, mais uma vez, agradecendo a gentileza, inclusive, do deslocamento até aqui das autoridades paraguaias, porque é muito importante, como mensagem para esse país irmão e para os brasileiros, essa união plena que existe hoje, por sobre, inclusive, questões ideológicas ou políticas, que às vezes são mencionadas. A cooperação jurídica e policial que nós temos hoje com o Paraguai, nós queremos ter com todos, e temos com todos os países vizinhos, independentemente de resultado de eleição. Esse fortalecimento dessa cooperação da Polícia Federal é um legado muito importante, assim imagino. Muito obrigado às senhoras e senhores. Obrigado, colegas. E, na sequência, o presidente do inquérito, o delegado Diego Gordilho, o superintendente da PF na Bahia, o delegado Flávio Albergaria, ficam à disposição dos colegas para novos questionamentos.